Nós estamos em janeiro, mês da campanha Janeiro Branco, que fala da importância de cuidarmos da nossa saúde mental. Eu já gravei um vídeo sobre esse assunto e depois desse vídeo eu elaborei 5 perguntas e enviei para 15 pessoas dos meus contatos, pessoas que têm deficiência visual, e hoje nós vamos falar novamente sobre esse tema, agora naquele formato das perguntas e respostas. Eu quero agradecer aqui as 15 pessoas que me responderam. Muito obrigado aí pela parceria e vamos lá para o assunto. A primeira pergunta que eu enviei foi: a deficiência costuma te causar ansiedade, tristeza, estresse com frequência? 5 pessoas responderam que não. 2 pessoas responderam que às vezes. E 8 pessoas responderam que sim. Então, de 15 pessoas com deficiência, 8 pessoas responderam que sentem ansiedade, tristeza e estresse com frequência. E as justificativas principais foram a falta de acessibilidade, elas não se sentirem totalmente adaptadas com a deficiência, a família que muitas vezes não dá autonomia para a pessoa com deficiência, quando uma pessoa depende da ajuda de outro e ela não é ajudada, ou quando ela é ajudada e sente que a pessoa que está ajudando está com má vontade. Então, nesses casos, a pessoa com deficiência costuma se sentir triste, ou estressada, ou ansiosa. Respondendo essa pergunta, eu respondo que sim. Apesar do meu processo de aceitação estar evoluindo, andando bem, eu percebo que muitas vezes eu fico ansioso. A deficiência ela me causa ansiedade. Eu percebo que quando eu saio de casa sozinho, eu costumo ficar muito ansioso para chegar no lugar que eu estou indo e eu começo a andar mais rápido que o normal e isso acaba me atrapalhando para andar de bengala. Acaba atrapalhando ali a minha varredura. Então, quando eu saio, eu percebo que eu fico na ânsia de chegar logo para me sentir que eu cheguei, que eu consegui, que nenhum mal aconteceu comigo. Eu acabo andando mais rápido, isso atrapalha, né, os movimentos que eu faço com a bengala. Então, muitas vezes no meio do caminho eu paro, eu percebo que eu estou ansioso, eu respiro, eu tento andar mais devagar. Então, eu percebo que eu ainda sinto muita ansiedade relacionado à minha deficiência. A segunda pergunta que eu enviei foi: em algum momento da sua vida, a deficiência já abalou a sua autoestima? 3 pessoas responderam que não. 3 pessoas responderam que sim e foram específicas em falar que isso aconteceu na adolescência. E 9 pessoas responderam que sim. Entre elas, a justificativa principal foi que, por não enxergar, por não se ver diante do espelho, elas deixaram de se cuidar, de se arrumar por um tempo. Quando elas ouviam que elas não eram capazes de fazer as coisas, isso abalou a autoestima delas. O fato de depender das pessoas para quase tudo abalou a autoestima dessa pessoa. E uma situação que eu percebo, né, nesse quadro de perguntas e respostas, que por mais que você tenha uma deficiência, você não é igual a outra pessoa. Isso te afeta de uma forma diferente. 3 pessoas relataram que por causa da deficiência, elas deixaram de se arrumar por um tempo. Mas uma pessoa me disse que por causa da deficiência ela passou a se arrumar ainda mais. Por causa da deficiência, ela passou a cuidar mais da aparência, a cuidar mais do seu corpo, a se vestir melhor, de uma forma para camuflar a deficiência. Ela disse assim: olha, depois que eu fiquei assim, né, sem enxergar, eu passei a cuidar mais da minha aparência, me vestir melhor, cuidar da minha alimentação, de uma forma para que eu pudesse camuflar a minha deficiência, para desviar o foco, para ser aceita talvez pela minha aparência. E respondendo essa pergunta, eu respondo que sim. Também vejo que na minha adolescência isso abalou muito a minha autoestima. Na minha adolescência eu pensava que eu não iria me casar, que eu não iria namorar. Eu tinha muita vergonha. Eu me lembro que na escola eu recebia livros com as letras ampliadas. E eu tinha muita vergonha quando uma menina sentava perto de mim.
Eu escondia os livros. Quando alguém estava ditando o que estava escrito na lousa, eu sentava perto de uma menina, eu ficava com vergonha. Eu ficava com vergonha das meninas saberem que eu não enxergava. E na minha fase adulta eu também percebo que nos meus relacionamentos, muitas vezes, eu me senti inseguro por causa da minha deficiência. Então, a deficiência, sim, em algum momento da minha vida, ela abalou a minha autoestima. A terceira pergunta que eu enviei foi: se você não tivesse deficiência, você seria mais feliz? Uma pessoa disse que não conseguiria responder essa pergunta porque ela sempre foi cega e ela não conhece uma outra realidade, fora essa que ela vive. 5 pessoas disseram que não seriam mais felizes porque a felicidade não está relacionada a felicidade não está relacionada em você ter ou não ter alguma coisa. A felicidade é paz de espírito, vai além de você enxergar ou não. E 9 pessoas responderam que sim. De 15 pessoas com deficiência, 9 pessoas responderam que seriam mais felizes se não tivessem deficiência. E as justificativas principais foram liberdade. Se elas não tivessem deficiência, elas teriam mais liberdade. A limitação que a deficiência muitas vezes traz. Então elas falaram, olha, por causa da deficiência, ela me limita a fazer as coisas que eu gosto, as coisas do dia a dia. Então, se eu não tivesse deficiência, eu seria mais feliz, eu não seria tanto limitado como eu sou. A minha resposta: por muitos anos da minha vida, eu achei que sim. Por muitos anos da minha vida, eu achava que eu seria mais feliz se eu não tivesse deficiência. Porque, como eu relatei aqui, o futebol era aquilo que eu mais gostava de fazer na minha vida. Então, eu deixei de jogar futebol quando eu perdi a visão. Então, eu pensava que se eu enxergasse, eu seria mais feliz porque eu estaria jogando futebol. Mas, com o passar do tempo, eu fui percebendo que existem pessoas que enxergam, existem pessoas que jogam futebol e que não são felizes. Então, com o passar do tempo, eu fui percebendo que se eu enxergasse, eu poderia estar feliz por jogar futebol, mas iriam existir outros motivos que iriam me deixar triste também. Então eu percebo, né, com o passar dos anos, que a felicidade não está relacionada a enxergar ou não, porque você sempre vai ter alguma coisa que vai te causar tristeza. A felicidade é uma coisa mais interior mesmo, que vai além de você ter ou não ter algo. A quarta pergunta que eu enviei foi: você costuma consultar um profissional para cuidar da sua saúde mental? 5 pessoas responderam que sim, e muitas dessas 5 pessoas disseram que passam com um profissional relacionado à instituição. Elas frequentam uma instituição para deficientes visuais, e nessa instituição tem um psicólogo, tem um terapeuta, então elas passam por lá mesmo. E 10 pessoas responderam que não. 10 pessoas responderam que nunca passaram por um profissional para cuidar da sua saúde mental. E muitas dessas 10 pessoas responderam: olha, eu nunca passei, mas eu reconheço que eu teria que passar. A minha resposta: eu já passei na minha adolescência com psicólogo, com psiquiatra, mas foi mais pela vontade da minha mãe, a minha mãe que me levava. Eu, por conta própria, nunca passei. Mas eu reconheço, já falei no vídeo passado, que eu deveria ter passado. É importante passar quando você sente a necessidade mesmo, quando os seus pensamentos, os seus sentimentos não estão bons. É importante você ir procurar um profissional para conversar, para receber uma orientação, tá? A gente tem que parar com aquele pensamento de que psicólogo é coisa para pessoa doida ou louco. Não é. E a quinta pergunta que eu enviei foi: você já perdeu a vontade de viver ou você já pensou em suicídio por conta da sua deficiência? 8 pessoas responderam que não. 8 pessoas responderam que nunca perderam a vontade de viver ou que nunca pensaram em suicídio por causa da deficiência. E elas foram muito enfáticas em dizer nunca, jamais, não, graças a Deus. 2 pessoas responderam: olha, eu nunca pensei em suicídio, mas eu já orei pedindo para que Deus me levasse. E 5 pessoas confessaram que sim, que já pensaram, que já tentaram suicídio. Como eu já falei nos vídeos também, eu já pensei em suicídio,
eu já perdi a vontade de viver. E no auge dessa depressão, desses pensamentos, a minha mãe, ela me internou numa clínica. Isso salvou a minha vida. Então, se você está passando por isso, se você está convivendo com pensamentos de morte, se você perdeu a vontade de viver, procure ajuda, converse com alguém da sua família, procure um profissional, não é vergonha. Uma pessoa, quando respondeu essa pergunta, ela disse algo muito interessante. Ela disse: morrer ou se matar não é a solução. A solução é resolver os problemas. A solução é transpor as barreiras. Que o nosso lema seja vencer. Foi isso que essa pessoa me disse e é isso que eu guardei no meu coração. Realmente, se você estiver enfrentando um problema, a solução não é acabar com a sua vida, a solução é resolver esse problema, é transpor essa barreira e que o seu lema também seja vencer. Então, o meu recado final é: cuide da sua saúde mental. Existem várias formas para você cuidar da sua mente. Praticando exercícios físicos, fazendo um esporte, as artes, música, cinema, teatro, poesia, a fé, se você tem fé, por meio da oração, por meio da sua crença, meditação e, claro, a ajuda profissional. Se você realmente está precisando de uma ajuda profissional, procure um psicólogo, um psiquiatra e cuide da sua mente. Meu nome é Jean Silva, tenho 30 anos, pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos, uso barba, tenho Stargardt ceratocone e sou uma pessoa com deficiência visual.